Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e nessa semana inúmeras pessoas acabaram confundindo os seguintes termos: implosão e explosão. Será que existem algumas diferenças entre essas nomenclaturas? O primeiro ponto que nós podemos observar é na grafia, aonde implosão vai remeter à questão interna, já explosão na parte externa. Então não se esqueça desse macete. Mas qual que é o significado literal dessas duas palavras? A implosão é um arrebatamento que vai provocar a destruição centrada para dentro. É isso que aconteceu com o submarino Titã. Já já nós vamos ver este caso. Já a explosão, um significado que vai ter, vindo do latim, vai significar explodere, que significa fazer sair, expulsar por meio de palmas. Esse termo era muito utilizado antigamente, principalmente em peças de teatro na antiguidade, mas o seu sentido vai significar detonar para fora, sendo que a implosão é um arrebatamento, uma explosão interna, e a explosão uma detonação para fora. Então, não se esqueça desses dois significados. Ah, agora eu entendi! Nesses últimos dias, houve um incidente causado pelo submarino Titã, aonde ocasionou 5 vítimas fatais. Porém, esse não é o primeiro caso da história. Em 2017, o submarino argentino San Juan, ele também sofreu esse tipo de implosão, sendo que ele foi localizado alguns meses depois. Nesses casos, nós podemos compreender que a implosão ocorre em razão da pressão externa do mar ter superado a pressão interna do submarino. Essa diferença entre pressões acabou causando esse choque. Aqui você consegue observar essa movimentação do submarino e das profundezas dos mares. Mas afinal, qual é a razão do submarino Titã ir até as profundezas? Esse foi um passeio para visitar os restos do navio Titanic ou Titanic, aonde os restos estão numa profundidade de aproximadamente 3.800 metros. Você consegue mensurar essa profundidade? Aqui nesse infográfico fica fácil de você compreender essa relação. É aconselhável que os mergulhadores vão até uma profundidade de 40 metros. Quando chega numa profundidade de 200 metros, a luz do sol ela acaba se diminuindo e as profundezas ficam cada vez mais escuras. Na profundidade de 1.280 metros, já é possível localizar tubarões brancos. Indo um pouco mais abaixo, na profundidade de 2.250, já é possível localizar as baleias cachalotes. Os restos do navio Titanic fica localizado no Oceano Atlântico, no norte, cerca de 600 km a sudeste da costa de Terra Nova, no Canadá. Como mencionado, os restos do navio Titanic ele estará a aproximadamente 3.800 metros de profundidade. E vale ressaltar que os restos do navio Titanic eles estão divididos em duas partes. Essas partes estão separadas a 800 metros. E um detalhe que esse naufrágio do Titanic foi em abril de 1912, sendo que um dos motivos que causou o naufrágio foi a questão da colisão com iceberg. Observe aqui no infográfico, essa é a posição aproximada aonde estão os restos do Titanic. Mas vamos voltar os nossos olhares para esse submarino Titã. Observando o protótipo do submarino, ele foi fabricado com fibra de carbono e titânio, tendo 2,80 metros de altura, 6,7 metros de comprimento, com capacidade de 5 pessoas e um peso de 10 toneladas. Mas afinal, Pedro, qual é a principal razão de ter ocasionado essa questão da implosão? Embora exista perícias e a comprovação vai ser apenas com um laudo, aqui uma das possíveis causas é a troca de pressão e como isso vai agir no submarino. Esse processo do submarino submergir e emergir acaba causando alguns danos na casca do submarino, que seria toda essa região externa aqui. Se você fez a sua primeira missão, isso não quer dizer que a próxima será igual e com controle de qualidade, sendo necessário fazer uma revisão no submarino antes de submeter a uma próxima visita ou missão. Ali você vai precisar analisar a estrutura, se essa pressão não gerou algum amassamento ou trincas nesse casco, sendo que essas pequenas avarias podem gerar a falha estrutural. Independente do objeto ou edificação, sempre temos que ter o cuidado com a manutenção. A estrutura deve ser segura e deve proteger com integridade a vida dos usuários. Em um complemento, o professor Tiago Pontin, da Universidade Federal de Santa Catarina, deu a seguinte declaração. Ele relata que o comportamento da fibra de vidro com a implosão foi semelhante a um estilhaço de vidros. Já o titânio teve o comportamento de um metal
aonde ficou totalmente retorcido. As próximas etapas desse caso será a investigação por meio de perícia e assim será possível ter uma conclusão final deste caso, o que ocasionou essa implosão de fato, sem ter algumas suposições. Espero que você tenha gostado do vídeo, onde nós diferenciamos implosão de explosão. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!